Nessa entrevista tá uma semana bem legal nos 60 minutos, né? Uma entrevista especial atrás da outra. E a gente vai falar hoje sobre renda fixa e sobre uma renda fixa que não é bancária. Porque quando a gente pensa em renda fixa, pega uma pessoa que não está muito acostumada a estudar sobre mercado financeiro. Renda fixa, a pessoa vai pensar na poupança. Se der um passo a mais, vai pensar no CDB, LCI, LCA. E todos esses são bancários, mas tem os não bancários. E entre os não bancários, o que a gente mais ouve falar, mas também gera a maior parte das dúvidas entre as pessoas, são as debentures. E mesmo que você já tenha investido em debentures, você provavelmente, assim como eu, por muito tempo, não sabe exatamente de onde elas surgem, como elas nascem, como elas são montadas, para que elas servem, qual o objetivo delas no movimento do mercado financeiro. E esse é o assunto de hoje. A gente vai explicar na minúcia, a gente vai explicar, igual o Globo Repórter, como nascem, do que se alimentam, do que são feitas as debêntures que movimentam a economia brasileira por meio do mercado financeiro. E para explicar esse instrumento tão importante para a nossa economia e para o nosso mercado financeiro, eu tenho o prazer de conversar com o diretor de renda fixa do Itaú BBA, Caio Vidiano. Muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Caio, começando pela base de tudo, uma pessoa que nunca estudou nada de investimentos, como é que tu explicaria rapidamente para ela o que é uma debenture? Legal, vamos lá. A debenture é um título de dívida, né? Então, muita gente ouve falar aí dos IPOs, ações listadas em bolsas. Então, o capital de uma companhia ela é dividida em ações, que os acionistas ou os sócios da companhia são donos, que é o quem corre mais risco tem maior retorno, e a dívida, que usualmente é uma dívida bancária. Usualmente as companhias começam tomando dívida com bancos, e conforme elas vão melhorando a governança, vão sofisticando, vão melhorando o risco de crédito, elas começam a acessar o mercado de capitais via dívida. A principal desses instrumentos de dívidas é a debênture. Então, ele é um instrumento emitido por uma companhia, SA, uma empresa, não necessariamente listada em bolsa, pode ser uma SA de capital fechado, onde investidores, que podem ser bancos, podem ser fundos de investimento, podem ser pessoas físicas, compram, e a ideia dela é que ela consiga ter uma taxa de captação ou condições de captação dessa dívida melhores que as condições que o banco oferece, e os investidores conseguem ter uma taxa de investimento melhor do que as condições do que o banco oferece. Então, o banco ele surge ali no meio, ele sempre para tomar esse risco do emissor e fazer o investimento para os investidores, sendo mais seguro. A partir do momento que uma companhia já tem governança suficiente, já tem condição de crédito suficiente, já tem todo o que é necessário para acessar diretamente os investidores, o banco entra como um intermediador, um coordenador da oferta, onde ele seleciona as melhores companhias para os perfis adequados dos investidores. Não é só companhia de ótima qualidade de crédito que emite, porque você tem investidores que buscam pouco risco com pouco retorno, e tem você investidores que buscam mais riscos com mais retorno. Então, o mercado de renda fixa no Brasil evoluiu muito nesses últimos 10, 15 anos, e hoje você tem investidores suficientes para todos os tipos de risco de crédito. E que tipo de empresa que faz mais uso dessa ferramenta da debenture? O mercado de debênture ele é 80, 90% utilizado pelas companhias, pelas grandes companhias, as empresas listadas em bolsas, de capital aberto, ratings muito bons, né, que são os ratings AAAs, que são os melhor qualidade de rate, melhor qualidade de crédito no Brasil, num mercado usualmente aí no passado de 300, 400 bilhões de reais que foram distribuídos, eu diria que 80, 90% do volume são essas companhias que emitem. Mas desde 2017, 16 mais ou menos, que os juros já começou a apresentar uma queda ali, primeiro meio na marra, depois por conta da pandemia, os investidores começaram a buscar novos emissores, os investidores começaram a buscar novos emissores. Então falou, eu receber 100% do CDI, ou CDI mais pouca coisa de companhias muito boas, já não dá mais retorno para o meu investidor aqui. Eu preciso começar a tomar mais risco de crédito, eu quero ver novos nomes. Então, desde eu acho que de 2019 e 20, empresas com faturamento aí a partir de uns
100 milhões de reais aproximadamente, tem começado a acessar esse mercado. É um mercado que usualmente você tem uma emissão de no mínimo uns 30, 40 milhões de reais. Você pode até ter emissões menores do que essa, mas normalmente ela acaba se tornando uma emissão mais cara do que um crédito bancário. Então, para você ter uma emissão de 30 milhões de reais, você vai precisar ter uma geração de caixa anual aí por volta de 10, 15, 20 milhões de reais. Então, você está falando de uma companhia aí a partir de uns 50 milhões de reais ou 100 milhões de reais, meio que vale para quase todas elas, começa a emitir esse tipo de dívida. Mas nesse mercado aí de 300, 400 milhões de reais, 400 bilhões de reais, você deve ter mais ou menos uns 50 bilhões que são dessas companhias pequenas que fazem emissões de até 100, 150 milhões de reais, e o grosso todo vem dessas grandes companhias. Então, são as grandes empresas que a gente conhece aí, brasileiras e multinacionais que estão no Brasil. Uma questão que já me perguntaram é se para emitir debênture a empresa tem que estar listada em bolsa. Não, né? Mas existe Não. uma ligação com a B3, né? Existe, inclusive, tem uma empresa daqui da região que emitiu debênture recentemente, e aí tem inclusive um ticker da debênture, que tem 4 letras e um 11 do lado. Então, passa pela bolsa também, mas a empresa não precisa estar listada na bolsa, né? É isso. O mercado de ações, que é um mercado organizado de bolsa, né, que é a B3, Uhum. ele é diferente do mercado de renda fixa, que é o mercado de balcão, onde você negocia no bilateral aqui um comprador e um vendedor. Mas toda a emissão, ela precisa estar depositada, ela é regulada, toda a emissão no mercado de capitais é regulada pela CVM, e a CVM exige que essa emissão seja depositada num depositário central, que no caso é a B3. Era a CETIP, com a fusão da CETIP com a Bolsa, com a Bovespa, virou a B3. Então a B3 é o maior custodiante. Não é a única que faz, você tem alguns outras empresas que fazem esse depósito central de debêntures, mas aqui tem grande volume, liquidez no mercado, etc., é B3. Então, toda a emissão é registrada lá, ou quase toda a emissão é registrada na B3, diferente da Bolsa, diferente da listagem de ações. Então, a empresa não precisa ter as ações listadas na Bolsa para emitir uma debênture, e quando ela emite uma debênture, ela lista só a debênture no mercado de balcão da B3 ou de outra depositária, e toda negociação no mercado secundário é registrado ali nessa depositária para saber quem é o credor, fazer todos os pagamentos, todos os eventos da empresa, tá? Uma empresa de capital aberto com ações listadas, ela acaba tendo um mercado de investidores maior do que uma empresa não listada, porque muitos dos fundos de investimento têm limitação para comprar debêntures de empresas não listadas, mas existe um mercado grande de investidores para empresas não listadas na B3, mas as emissões de debêntures estão registradas sempre, quase sempre na B3. Exceto, claro, estou falando sempre aqui de uma oferta pública, uma oferta Sim. onde a empresa capta dinheiro e tem um esforço de venda pulverizado para diversos investidores. O instrumento debênture, é um instrumento que é regulado pela lei das SAs, lá da 6404, que ela pode ser emitida de uma forma privada, diretamente, uma empresa emitindo diretamente para o investidor, sem uma oferta pública, uma distribuição pública para investidores, e aí tem outras utilizações para as companhias para fazer esse tipo de emissão. Essa questão da negociação, tu falou que pode ser pulverizado, que seria o que é anunciado nas plataformas de investimento para o cidadão comum, né, para o investidor individual, tem os fundos de investimento. Tem alguma situação, e se é possível ou não, por exemplo, alguém quer investir, quer emprestar dinheiro para uma empresa e as duas pontas procuram um banco, como o Itaú BBA, para estruturar uma debênture por conta da segurança? Existe esse tipo de negociação em que o credor e o devedor já estão definidos, são únicos, e a debênture é só o mecanismo? Tem diversas formas de você fazer uma emissão para o investidor, né? Então, vamos lá, da mais comum, que é uma emissão pulverizada, onde a companhia contrata um coordenador que vai registrar essa oferta na CVM e vai buscar os investidores de uma forma pulverizada. E aí você pode limitar a só investidores profissionais ou investidores profissionais e qualificados ou público de varejo em geral. Para cada uma dessas emissões, você tem exigências diferentes de informações que você precisa prestar
para o tipo de investidor. Então, essas que normalmente a gente vê para investir nas plataformas de investimento são as debêntures de infraestrutura, que têm isenção de imposto de renda. Usualmente elas são feitas para profissionais ou qualificados e depois de um tempo ela vai liberando para público geral. Mas existem emissões que podem ser feitas diretamente para um único investidor, que ela pode ser feita de uma forma privada, a companhia, ela mesma pode emitir sua debênture e o investidor comprar diretamente, e aí dependendo do investidor, ele tem algumas restrições para só comprar a oferta pública, porque é onde tem mais liquidez, ou alguns podem eventualmente comprar emissões privadas, e aí quando você compra uma emissão privada, quem é o responsável por fazer toda a diligência e comprovar que todas as informações dadas são verdadeiras, de que tudo que está sendo colocado no documento ali é o próprio investidor. Quando o investidor está comprando uma emissão pública, o coordenador e distribuidor da oferta, ele tem várias responsabilidades perante a CVM, perante os investidores, como apresentar, ter certeza de que tudo que está sendo apresentado é verdadeiro, de que tudo que está sendo mostrado para o investidor é correto, que a companhia realmente tem aquilo tudo que ela está apresentando. Então, é uma forma mais segura de fazer, você fazendo via oferta pública, mas ela pode ser feita de uma forma privada. Ou ela pode ser feita uma oferta pública, mas sem um esforço de distribuição pulverizado. Eu posso simplesmente fazer uma oferta pública onde o banco pode ser o único investidor, ou um único investidor, um único fundo, comprar 100% da oferta. E aí você tem outras regulamentações da CVM, a 88, que permite emissões até 15 milhões de reais, que é de crowdfunding. Você tem, agora a CVM acabou de sair uma regulamentação fácil, que é para empresas que faturam até 500 milhões de reais poder acessar via oferta pública diretamente investidores. Então, você tem algumas outras formas de acessar o investidor que precisa ter um conhecimento da regulamentação toda no mercado de capitais para poder ter esse melhor advisor, que melhor aconselhamento da forma de acessar. Sobre ainda a questão de colocar no mercado, o processo mais comum emitiu a debênture, primeiro oferece para os fundos e, digamos, o que sobrar vai para o mercado, ou tem perfil de debênture que é melhor buscar o investidor comum, o sistema mais pulverizado, e outros modelos é mais para os fundos? Não, vamos lá, assim, primeiro, o mercado brasileiro, ele tem dois mercados que acabam não se misturando por causa de tributação. Então, é um mercado de debêntures e FDICs que não tem nenhum benefício de imposto de renda para os investidores, e um mercado de incentivados, que a gente chama, que são as debêntures de infraestrutura, CRI, CRA, FDIC, FIAGRO, Fundo Imobiliários, que tem isenção de imposto de renda, que agora está aí esse projeto de lei para tributar em 5%. Esses dois mercados, dificilmente eles se misturam por causa do benefício de imposto de renda. Você tem alguns fundos de infra, fiagros e fundos imobiliários que compram incentivados, mas os fundos de crédito propriamente dito, eles não pagam imposto de renda nas debêntures convencionais, então eles não têm o benefício de comprar incentivada numa taxa mais apertada. Então, toda vez que a gente acessa um emissor para captar dinheiro, nosso papel aqui do banco é olhar qual é o perfil de crédito dessa companhia, que tipo de dívida ele precisa, se é mais longo, é mais curto, é mais caro, mais barato, com garantia, sem garantia, com rating, sem rating, e escolher qual é o melhor investidor que vai dar tanto as melhores condições de dívida para a companhia, quanto o dia a dia da operação, depois que ele capta o dinheiro, mais fácil para a companhia. Não adianta uma companhia, por exemplo, que não tenha um departamento de financeiro bem estruturado, não tem um diretor de RI, um diretor financeiro que tem essa capacidade de falar com 3 mil, 4 mil, 5 mil CPFs quando você pulveriza uma debenture ou um CRI, um CRA, uma debenture de infra, um CRI, CRA. Então, a gente sempre mostra para o cliente e fala, olha, você tem prós e contras, você pode eventualmente acessar um mercado pulverizado de pessoas físicas, etc., que vai te custar mais barato, mas se eventualmente você precisar mudar qualquer coisa aqui na sua dívida, pedir uma prorrogação de prazo, você vai fazer um M&A, vai vender a companhia, você precisa falar com esses 10 mil, 5 mil, 3 mil, CPFs. Se você faz direto com um fundo, ou com 5 fundos, ou com 10 fundos, ou com um banco, você eventualmente vai pagar um pouquinho mais caro, mas você é alguém que tem relacionamento com você e que você sempre vai poder discutir. Então, quando a gente estrutura uma dívida, a gente já sempre tem na cabeça quem vai ser o público investidor. Pode ser um único banco, pode ser um sindicato de bancos, pode ser um único investidor,
um mix entre bancos e um investidor, pode ser alguns fundos de investimento, pode ser fundos de investimento mais pessoa física, pode ser só pessoa física, pode ser investidores estrangeiros. Então, é um mercado bem amplo que cada um tem suas vantagens, suas dificuldades, seus prós e contras quando você está fazendo essa captação. Então, é muito importante entender o momento de cada companhia e o que é a necessidade dela para poder escolher qual é o melhor público investidor. Ô, Caio, entrando nessa parte dos incentivados, é incentivado por conta de projetos de infraestrutura, mas não são empresas de infraestrutura necessariamente que emitem. Por exemplo, a Petrobras várias vezes emite debêntures de infraestrutura, incentivados e tal. Qual que é a necessidade, o quão infraestrutural tem que ser o projeto, o lastro, o motivo de existir de uma debênture para que ela seja incentivada. E lembrando até, eu não lembro se isso entrou também no CRI, no CRA, mas eu lembro que teve uma grande polêmica do LCI e LCA, que inclusive jogaram o prazo lá para frente, porque os bancos estavam meio que fazendo muita licença poética desses títulos isentos, né? Vamos lá, assim, a debênture de infra, ela vem da lei 12.431, que depois foi alterada, então já tiveram algumas alterações, mas original, a ideia original dela ela tem 3 artigos originalmente. O primeiro, ela dá isenção de imposto de renda para investidor estrangeiro e pode ser emitido por qualquer empresa que faça qualquer tipo de investimento. Um CAPEX qualquer da companhia, ela é lastro para uma debênture de infra para investidor estrangeiro com isenção de imposto de renda. E o artigo 2º, que é o mais comum emitido aqui, ela tem os setores prioritários. Então, não necessariamente é só infraestrutura. A gente chama de uma debênture de infraestrutura porque grande parte dela é infraestrutura, mas com o tempo o governo foi colocando outros setores prioritários como setores elegíveis para fazer a emissão, como por exemplo saúde pública, educação, mobilidade urbana, que muitas vezes pode ser infraestrutura, muitas vezes não, parques, privatização ou concessões de parques, hoje em dia é um setor prioritário. Então, o que precisa é que cada ministério que regula esses setores solte uma portaria que diga quais são os tipos e quais são os pré-requisitos de cada um dos projetos que se enquadram como prioritários. A lei já diz, né, por exemplo, para o setor de oil and gas, da Petrobras, que a gente está falando aqui, extração de petróleo não é, mas extração de gás é. Então, ela diz quais são os subsetores que são prioritários e o Ministério diz especificamente como que você enquadra um projeto como um projeto prioritário e por conta disso você tem a possibilidade de emitir uma debênture de infraestrutura com a isenção do imposto de renda. Então, a lei vem mudando nesses últimos anos para facilitar. Antigamente você precisava uma autorização prévia do Ministério, hoje em dia você não precisa mais disso, você é responsável por esse próprio enquadramento, mas sempre o governo vem olhando qual é a necessidade de investimento, é um funding de longo prazo, que tem financiado a maioria dos projetos no mercado local. O BNDES tem utilizado muito desse instrumento também para fazer os financiamentos de longo prazo, e com isso a gente vai sempre olhando quais são os setores, cada companhia, se ela tiver uma parte do negócio dela, tiver investimentos para ser feitos nesses setores que se enquadrem nessa portaria, ela é elegível para a emissão. Então, não necessariamente ela tem que ser 100% desse setor, mas se ela tiver um investimento para ser feito nesse setor e que enquadre, ela pode emitir. CRI, CRA, desculpa, só para completar aqui o lastro dos incentivados. Então, CRI e CRA também teve uma mudança recente. E aí, quando mudou recentemente o lastro de CRI e CRA, ele deixou muito mais restrito, também mudou esses prazos de LCI e LCA. Então, CRI e CRA, você tinha um entendimento pela lei muito mais amplo de que qualquer empresa que comprasse ou vendesse para o setor imobiliário ou de agro, poderia emitir um CRI e um CRA. Então, o que aconteceu é que muitos bancos que pagam aluguéis ou que têm compras de commodities eram elegíveis para emitir CRI e CRA. O governo achou que tinha um pouco de abuso de forma, apesar da lei permitir, tinha um pouco de abuso que não era a intenção original da lei, e aí ela restringiu
ano passado e esse ano mais um pouco, para só empresas que têm um faturamento, quem tem um recebível efetivamente que venha de uma venda que foi feita para um produtor rural, ou foi uma venda de um imóvel, um recebível de um aluguel, ou quem tem 2/3 da sua receita ligado ao setor agro e setor imobiliário podem emitir CRI e CRA. Então, o lastro de CRI e CRA diminuiu consideravelmente, então a opção para as empresas captarem de uma forma mais barata e com a isenção do imposto de renda tem sido muito via debêntures de infraestrutura, que é um instrumento que tem crescido bastante, né? Agora tem essa discussão aí de tributação a partir do ano que vem para esses instrumentos que forem emitidos a partir de 2026. A gente está esperando aí para ver se vai ter uma corrida maior de emissores agora no segundo semestre, mas a verdade é que com juros muito altos tem que ser um projeto que realmente faça muito sentido para as companhias acelerarem algum CAPEX ao invés de esperar ano que vem ou mais para frente, né? Tem que fazer um pouco de conta aqui. Até porque, na situação que a gente está agora, a rentabilidade oferecida para o investidor tem que ser acima da Selic. A Selic está 15% ao ano. Então, assim, o Não dinheiro está muito necessariamente, caro para qualquer um, né? mas não necessariamente, né? A gente tem visto hoje, assim, dado Selic é muito alto, o investidor acaba indo muito para renda fixa. Então, a gente está vendo muito saque de multimercado e fundos de ações indo para renda fixa. O gestor de renda fixa, ou o próprio investidor que está buscando uma renda fixa, ele quer correr menos risco, porque cenário macroeconômico mais volátil, ninguém quer correr muito mais risco, todo mundo busca as emissões AAA. Então, o que acontece é que o spread de crédito dessas emissões AAA, ela tá muito baixo, porque todo mundo está buscando esse tipo de operação. Ao ponto da gente ver emissores muito bons captando abaixo do título público. Então, por conta do benefício de imposto de renda. Então, você pega Vale, por exemplo, acabou de fazer uma emissão gigante, captando a B menos 57 basis points, se eu não me engano. Quer dizer, que comparar um título público onde paga imposto de renda com uma emissão incentivada sem imposto de renda, para o investidor final, pessoa física, ainda compensa receber uma taxa abaixo do título público, porque líquido vai dar mais do que investimento de título público. E quando você fala de um emissor tipo Vale, que é um AAA, super qualificado, etc., o investidor vê isso praticamente como um risco do Brasil. É um risco tão baixo quanto o risco do governo. Né? Sim. Tu falou desse spread apertado. Eu lembrei de uma entrevista que eu fiz com a Glenda Ferreira, acho que uns 3 meses, a Glenda Ferreira, que é da Sparta, um dos mais conhecidos fundos de renda fixa do Brasil, e ela falou que eles chegaram a fechar o fundo recentemente, alguns dos fundos deles, porque estava muito difícil de alocar o dinheiro dos investidores dos fundos, porque estava difícil de achar títulos que mantivessem a rentabilidade com qualidade que passasse pelos filtros deles. E eu queria ouvir como é que tu tá vendo esse mercado, e inclusive deixa eu só fazer um parênteses aqui para quem está acompanhando pelo rádio, eu estou conversando com o Caio Vigiano, que é diretor de renda fixa do Itaú BBA. Eu queria a tua visão do mercado agora. Como é que está o mercado para lançamento de debenture e até para frente a esse espaço apertado de rentabilidade? Tá. É um mercado que está bem dividido, assim, né? O emissor com uma ótima qualidade de crédito está tendo muita demanda. Assim. Primeiro, os fundos de crédito estão captando muito dinheiro. E eles já estão com um patrimônio muito grande, recorde histórico aí com quase 1 trilhão e 800 bilhões de reais para investir em títulos privados. Mas com juros a 15, isso rende muito dinheiro que tem que reinvestir. Mais vencimentos que eles têm ao longo dos meses, eles têm um recurso grande para investir. Com juros muito altos, os emissores têm menos tendência a emitir. Todo mundo espera um pouco mais os juros cair, a não ser que tenha realmente uma necessidade de rolagem de dívida, um investimento que faz sentido. Então, você tem um pipeline de emissões muito abaixo do que a captação dos fundos para aplicar esse dinheiro. Todo mundo buscando esses emissores de melhor qualidade de crédito. Então, o spread de crédito ele está muito apertado. E quando você fala do título não incentivado para os fundos de crédito, os fundos de crédito tem um benchmark lá de CDI, mais uma taxa de administração que ele tem que receber ali de 0,3, 0,5, 0,8, 1%, dependendo do tipo do fundo. Ele precisa comprar títulos que paguem pelo menos os 100% do CDI, mais essa taxa de administração dele, fora os custos do fundo, etc.
Então, quando você olha para um emissor AAA recorrente que está pagando para uma emissão de 5 anos perto de CDI mais meio, a conta não fecha para o emissor para pagar o 100% do CDI. Então, quanto mais ele capta dinheiro, é mais dinheiro que ele vai ter que deixar em título público ou título privado, alocando, rentabilizando menos do que ele paga para o cotista dele, e isso penaliza a rentabilidade do fundo, que prejudica a captação. Então, é um cenário difícil para o gestor, porque se ele abre para captação e capta muito e não consegue alocar, isso penaliza demais. E aí ele precisa fechar, às vezes, para conseguir fazer essa alocação. A gente viu alguns fundos realmente fechando para captação, alguns fundos buscando novos emissores que pagam um pouquinho mais de spread, mas ninguém quer tomar o risco do emissor que paga CDI mais 2, CDI mais 3, CDI mais 4, porque é muito mais risco para pouco spread a mais. E você não tem volume para esses emissores que pagam CDI mais 3, CDI mais 4, é difícil você achar uma emissão de R$ 1 bilhão. Você tem emissões menores, assim. Então, ninguém quer tomar risco, mas ao mesmo tempo a rentabilidade não está fechando. Tem fundo que prefere pagar abaixo do benchmark, mas não tomar risco, tem fundo que prefere fechar a captação, tem fundo que está indo para tomar um pouquinho mais de risco. Assim. Então, nesse cenário, por exemplo, os FDICs começaram a ser muito demandados, porque são estruturas que você consegue ter ratings muito bons, pagando um pouquinho mais de prêmio do que crédito corporativo. Os créditos mais óbvios estão alongando muito prazo de captação, porque quem tem conforto com 5 anos com um emissor AAA, fala, pô, prefiro comprar os 7 anos ganhando mais 20 basis points, ou 10 anos ganhando mais 30 basis points. Então, os prazos das emissões dos emissores muito bons começam a alongar um pouco mais. Então, é normal a gente ver isso quando o mercado está captando muito dinheiro, e nesse cenário de juros altos é o que tem acontecido. Né? E assim, o CDI também é um adversário que, na situação que está agora, ele é um terrível adversário, né? Porque se fizesse 15% ao ano há 2 anos, por exemplo, o gestor era um gênio, né? Se fizesse lá quando estourou a pandemia, que a Selic estava a 2, era o rei do mundo, né? Mas agora com a Selic a 15% num ano é uma baita rentabilidade, mas frente à Selic acaba sendo quase uma derrota, né? Mas o investidor, pessoa física, no fundo, ele olha muito nominal. Ele fala, pô, eu estou ganhando 15% ao ano sem tomar risco nenhum, com risco AAA. Quando você estava lá na pandemia com juros a 2, para eu conseguir ganhar 4 ou 5%, eu tinha que começar a entrar em empresas com muito menos governança, com qualidade de crédito muito pior. Assim. Então, você fala, pô, mas eu ganhar 2% não muda nada. Eu prefiro tentar ganhar 5% e correr um risco maior. Então, todo mundo foi para multimercado, para um fundo de ações, para private equity, venture capital, para outros tipos de ativo que oferecem mais risco com mais retorno. Então, quando os juros caem, essa busca pelo high yield, né, que é o crédito mais estruturado, mais complexo, que paga mais taxa, ele tem uma migração muito forte. Com juros muito altos, o prêmio de risco é muito pouco para a quantidade de risco que toma. Até porque nesse cenário de juros altos, essas empresas menores, mais alavancadas, que pagam mais taxa, são as primeiras a sentirem, né? Uma companhia 3 vezes alavancada, né? 3 vezes EBITDA alavancado, com juros a 15, que pagando, sei lá, CDI mais 5, você está pagando 60% do EBITDA só de juros. É muito difícil ela desalavancar, a não ser ter um crescimento muito grande. Com a economia crescendo pouco, o crescimento também acaba sendo pouco. Então, fala, pô, por que eu quero tomar esse risco para ganhar 3%, 4% a mais do que eu ganhar num AAA, que eu não tenho praticamente risco nenhum, entendeu? Cara, uma outra questão que me chama bastante atenção nas ofertas de debenture, e a gente recebe bastante na API, na consultoria, que vem a oferta com faixas, inclusive com indexadores diferentes. Tem atrelado ao CDI, tem CDI mais, ou tantos por cento do CDI, aí a faixa 2 vem com IPCA mais, ou NTNB, né, que é na comparação com o Tesouro IPCA mais, aí tem o pré-fixado também, da mesma empresa e na mesma oferta. Como é que é essa distinção? Isso de volta, né? Quando a companhia precisa captar dinheiro, a gente olha quem é o investidor alvo para dar as melhores condições. Uhum. Muitas das vezes é uma combinação de investidores. Então, você tem demanda de pessoa física por taxa pré, porque a pré está muito alta, por CDI+, porque é o benchmark dos fundos de investimento, em IPCA+, porque tem gente que quer travar o longo prazo no IPCA, e aí você acaba fazendo séries diferentes, com prazos e indexadores diferentes, para pegar todo esse público investidor.
Então, Uhum. com exceção da debênture de infra, que não pode ser emitida em CDI, só pode ser emitida em IPCA ou pré-fixada, as debêntures convencionais, ou CRI, CRA, a gente costuma ter 2 ou 3 alternativas de prazo e de indexadores para poder oferecer para os diferentes tipos de público o investidor. Né? Então, os fundos de crédito quase todos compram emissões indexadas ao CDI, porque o benchmark é o CDI. Os fundos de infra, os fundos imobiliários têm um pouco em CDI, um pouco. Os fundos de infra sempre em IPCA, os fundos imobiliários têm alguns em IPCA, alguns em CDI, tem pessoa física buscando pré, principalmente quando a pré tende a cair, todo mundo quer travar uma pré mais alta, então você tem essa a função da gente quebrar em séries é exatamente para a gente poder pulverizar. Por outro lado, se a emissão é muito pequena, não adianta eu colocar 3 ou 4 ou 5 séries pequenininhas, porque você não vai ter liquidez em cada uma das séries. Então, isso é muito comum nas emissões acima de 500 milhões de reais, 1 bilhão de reais, que aí você consegue ter pelo menos ali uns 100, 200 milhões em cada série para poder ter alguma liquidez no mercado secundário. E aí são caixinhas diferentes. Pega o valor total e é tanto para o CDI, tanto para o IPCA, tanto para fixado. Quando a gente faz a emissão, normalmente a gente chama o que a gente fala que é vasos comunicantes, quer dizer, é uma emissão de 1 bilhão de reais em 5 séries em vasos comunicantes, quer dizer, ele vai alocar em cada uma das séries conforme a demanda. Pode ser Ah, 1 bilhão numa única série, pode ser 20% em cada, pode ser 10% aqui, 30% lá, 50% na outra. Ele vai alocar conforme a demanda. Então, quando você tem muita demanda em uma única série e você tem uma redução de taxa ali, a empresa tende a emitir mais ali. Mas às vezes essa é uma série muito curta, ela também não quer ter uma dívida muito curta, ela quer ter mais longa. Então ela pondera um pouco isso, assim, eu quero ter uma dívida mais atrelada ao CDI ou mais atrelada ao IPCA, que está casado com a minha receita. Eu quero ter uma dívida mais longa ou mais curta, mais barata ou mais longa, assim. Então, quando é em vasos comunicantes, normalmente a gente dá essa opção para a companhia, dependendo da demanda que vem no mercado. Algumas, dependendo das emissões, tem algumas que já são com volumes pré-definidos. Vai ser 30% na primeira série, 30% na segunda série e 40% na terceira. Por alguma razão específica, ou por conta de garantias, ou por conta de fluxo de caixa, ou por conta da geração de caixa da companhia, a gente já define os percentuais de cada uma das séries. e no mercado secundário, aproveitando que tem vários níveis de conhecimento entre a audiência dos 60 minutos, e o mercado secundário a empresa emitiu, aí o primeiro investidor, tipo, primeiro dono do carro, comprou na concessionária, é o mercado primário. Mas a pessoa não precisa esperar necessariamente até o vencimento, tem o mercado secundário, né? Isso Isso. passa por vocês também, ou depois da emissão primária, o mercado que se entenda? Não, o mercado secundário, ele não passa pela nossa área aqui de renda fixa de investment banking, que a gente faz a estruturação, mas ele passa pela tesouraria do banco ou pela corretora do banco, que é quem compra e vende no mercado secundário. Então, a gente Uhum. tem uma mesa super ativa aqui, onde tem muita emissão que o banco compra e quer vender no mercado secundário para abrir espaço para fazer novas emissões com a companhia. E tem muita emissão que nosso público de pessoa física compra, quer ter liquidez, quer vender ou quer comprar um papel, porque na época da emissão não tinha dinheiro. Então, a gente tem uma tesouraria que é ativa aqui em comprar e vender no mercado secundário. De volta, você tem o mercado institucional, onde você negocia os títulos não incentivados, e o mercado de renda fixa incentivado, que normalmente pessoas físicas que estão negociando. Então, para pessoa física, isso tudo é feito via as corretoras. Uhum. Para o institucional, isso é no bilateral, é um fundo falando com outro, uma tesouraria falando com um fundo, então, e registra isso tudo na B3. Então, é um mercado que hoje em dia é bastante líquido, no passado ele praticamente não existia, hoje em dia é um mercado bastante líquido, mas que você tem que prestar uma atenção, né? Tem muita negociação no mercado secundário, que tem gente que está saindo do risco porque acha que o risco está deteriorando, então quem está comprando, você não tem o material de venda como você tem no mercado primário, você tem que conhecer o risco de crédito da companhia, e por isso quando a companhia é de capital aberto, você tem muito mais informação para comprar do que uma empresa de capital fechado. Uhum. E você tem algumas cláusulas nas emissões, de, por exemplo, opção de recompra pelo emissor, que dependendo de quanto você está pagando no mercado secundário, você pode até perder dinheiro se for recomprado pelo emissor. Por exemplo, tem emissões que diz que o emissor pode, a qualquer momento, recomprar essa dívida pagando 2% de prêmio flat.
Se você estiver comprando no mercado secundário a um preço acima de 102% do valor de face, você, se a companhia resgatar, você vai perder dinheiro. Você vai pagar 103 num papel que vai ser recomprado por 102, por exemplo. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Se você não é um investidor profissional, um institucional que conhece disso, você precisa ter alguém te assessorando. Seja uma corretora, seja um assessor de investimento, seja alguém que conheça disso, porque isso você só vai saber olhando a documentação da emissão. Pois é, essa questão da recompra é muito curiosa. A recompra, ela é baseada no, digamos assim, é um título de 5 anos. Aí passou 3 anos e vai lá o emissor e recompra. A marcação na curva seria o que renderia se o título tivesse 3 anos, com o que foi contratado no começo, ou é a marcação a mercado, o preço que aquele título está sendo negociado na hora? Depende muito de cada papel, né? Os papéis em IPCA, 99% deles são a mercado, porque o Tá. IPCA varia muito, né? A Uhum. NTN-B tem um componente de taxa fixa muito alto, então a marcação a mercado dele tem uma variação grande, então você precisa trazer valor presente, o fluxo futuro, pela taxa de mercado. Nos Sim. pós-fixados, que são CDI, ele é na curva, porque como ele é pós-fixado, ele não é 100% pós-fixado, que tem o spread de crédito que é fixo, CDI mais alguma coisa, mas 90%, 90 e tantos por cento do cupom dele é pós-fixado. Então, ele é a curva mais um prêmio. Agora, títulos pré-fixados, que é bastante raro no mercado local, também seria mercado, também trazia valor presente e o fluxo de caixa futuro. O problema é que o instrumento de debênture ele não é 100% padronizado. Existe um padrão mais ou menos de mercado, mas tem emissora que fala, não, eu quero fazer um negócio diferente, tem banco que topa, tem distribuidor que topa. Então, tem coisas, tem emissões que são fora de padrão. É comum ver emissões em IPCA que que a recompra não é a mercado, é simplesmente um prêmio fixo. Então, às vezes você está com um papel marcado a mercado, a taxa de juros fechou muito, você está com o papel marcado a 110, 120, 130% e a companhia tem a opção de recompra a 102%. Entendeu? Então, tem que sempre olhar muito esse detalhe de cada um dos papéis. Pois é, ainda nessa área que a gente está tratando, aproveitando um gancho que tu falou agora há pouco, que muitas vezes o banco ele compra alguns papéis para depois colocar no mercado secundário. Ele no primário ele é emissor e meio que comprador ao mesmo tempo. Quando há uma emissão e dá algum problema, não teve demanda no mercado, sobrou título. Sei lá, uma emissão de 500 milhões e teve demanda para 300 milhões. O que acontece com esses outros 200 milhões? O banco é obrigado a comprar, a empresa é obrigada a engolir, digamos, o prejuízo, esses 200 milhões que não vão entrar. O que acontece? Tem duas formas de trabalhar, né, uma oferta pública. É garantia firme, onde eu garanto para a companhia que se não tiver a demanda integral, eu, coordenador da oferta, compro a diferença. Então, nesse exemplo, emissão de 500 milhões em garantia firme, teve 300 milhões de demanda, o banco compra os outros 200 milhões na taxa acordada. Então, na mesma taxa que o mercado comprou, eu exerço a minha garantia firme, a companhia recebe os 500 milhões de reais, eu, banco, coordenador da oferta, me viro ou carrego ou vendo, eu faço o que eu quiser com esses 200 milhões. Ou uma emissão em melhores esforços, que usualmente são emissões de companhias que ainda não têm um crédito muito conhecido no mercado, que é mais difícil saber quanto que vai ser a demanda, e que aí o banco não consegue ter esse comprometimento de dizer, olha, se ninguém comprar, eu compro, porque eu não, é mais difícil você saber quanto que é a demanda. Um emissor que emite recorrentemente, você tem mercado secundário, você tem preço no mercado secundário, todo mundo conhece o crédito da companhia, é muito mais fácil para os bancos saber quanto que vai ter de demanda. Uma emissora nova que ninguém conhece, que você precisa explicar o crédito, que é um crédito mais complexo, etc., é meio futurologia dizer quanto que vai ser essa demanda. Então, usualmente a gente trabalha em melhores esforços. Nesse caso, uma emissão de 500 milhões em melhores esforços que teve 300 de demanda, ou eu encerro a emissão com 300 milhões, ou eu mantenho ela aberta por até 6 meses, que é o que a CVM permite, buscando novos investidores para esses outros 200 milhões. E se eu não achar, eu encerro com o volume que captou. O mercado externo, que é um mercado muito mais desenvolvido do que o mercado brasileiro,
o padrão do mercado é trabalhar em melhores esforços, mesmo para emissões de clientes muito conhecidos, porque é um mercado que tem muito mais investidor, onde a taxa que o investidor exige não faz sentido para um banco carregar isso e você não consegue garantir que você vai comprar isso aqui e vai vender no mercado secundário porque tem muito volume de emissão uma atrás da outra ali. Então, aqui no Brasil, como os bancos ainda têm excesso de capital para dar crédito, são bancos que gostam de fazer uma carteira de crédito saudável, para a gente, eventualmente, para alguns casos, exercer uma garantia firme, eu carrego isso aqui, ou vou saindo no mercado secundário, ainda não é um problema. Mas é um mercado que no passado funcionava basicamente só em garantia firme, e cada vez mais, com novos emissores vindo, a gente tem visto mais emissões e melhores esforços acontecendo. Falando em mercado secundário ainda, eu sigo uma lógica na minha cabeça de que algo que incentiva o mercado secundário de debêntures é porque a gente vê muitas debêntures longas, né? Principalmente se tu comparar com os títulos bancários, por exemplo, um CDB de liquidez diária, se você achar um hoje de 2 anos, você levanta as mãos para o céu, né? Normalmente é de 1 ano, e um CDB normalmente tem, sei lá, 5 anos, a maioria deles. E debêntures tem de 11 anos, 9 anos, dificilmente você vai pegar uma debênture para daqui 2, 3 anos. Isso é algo de regra ou é algo de que não teria muito sentido ter uma debênture curta? Não, vamos lá, assim, por que as companhias querem uma debênture mais longa? Para casar com a expectativa de geração de caixa delas, né? Então, Uhum. a companhia, diferente do banco, que a matéria-prima é dinheiro, ela gera caixa vendendo algum produto, ela consegue crescer X% ao ano, gerar tanto de caixa ao ano. Se você tem uma dívida muito curta, que você não gera caixa suficiente para pagar nisso aqui, você tem um risco muito grande de refinanciamento, de eventualmente o mercado estar fechado, está mais caro, e você não conseguir refinanciar, o que quebra a companhia. Então, todo, todo acionista, todo diretor financeiro, ele tenta casar o prazo da dívida com o seu prazo de geração de caixa para, no limite, se não tiver condições de refinanciar isso aqui no meio do caminho, você paga com a geração. Por isso que você Uhum. vê essas debêntures de infraestrutura, de concessões longas, chegando a prazos de 15, 20 anos, porque é a expectativa de geração de caixa de um projeto que você faz um CAPEX gigante agora e que vai se pagar nesses 15, 20 anos da concessão. Mercado bancário, nosso negócio, o negócio do banco é dar e receber dinheiro. Então, o fluxo de Uhum. dinheiro está o tempo inteiro rodando por ali. Carteira bancária de um banco, carteira de crédito de um banco, dificilmente ela tem um prazo de 20 anos ou 10 anos. Assim. A duration média vai ser ali 2, 3, 5 anos, dependendo da característica de cada um dos bancos. Então, por que eu vou captar uma dívida de 20 anos se eu não estou emprestando esse dinheiro de 20 anos? Eu vou pagar mais caro por uma coisa que eu não vou alocar. Então, eu prefiro captar mais barato, casado com a minha duration aqui da minha carteira de crédito, e Uhum. eventualmente eu tenho um mercado secundário, eu recompro uma debênture, dou liquidez para os investidores, porque tem muita dívida que é de curto prazo, ali, de conta garantida, cheque especial, cartão de crédito que vai pagando todo dia. Assim. Então, o tesoureiro do banco tem essa função aqui de casar ativo e passivo. Quando você começa a fazer um ativo mais longo, você começa a ver captações mais longas, mas normalmente ele está casado com uma carteira de crédito que é mais de curto prazo e por isso emite CDBs mais curtos. Mas tem as LFs que tem 2 anos de prazo mínimo, você tem alguns instrumentos que são um pouco mais longos. Né? Caio, para fechar, tem uma grande diferença entre os títulos bancários e os não bancários, e as debêntures são não bancárias, para quem pegou a entrevista no meio, que nos bancários tem o FGC, é um fundo garantidor de créditos, as debêntures não têm. Ou seja, essa segurança elas não têm. Quais são as garantias que o investidor tem em uma debênture? Como, por exemplo, se eu for fazer um grande empréstimo para minha empresa, o banco ou a instituição financeira vai me pedir um galpão, um terreno, um carro, algo, Ativo real. uma fatia do faturamento. Existe uma garantia, principalmente reais, que são pedidas. Isso também existe na debênture? Uma debênture tem um imóvel, um patrimônio em garantia? Existe. Então vamos lá. Existe. Novamente, o mercado de debênture é um mercado muito concentrado em emissores de crédito muito bom, AAA, Uhum. dupla A, dupla mais, que essas companhias não precisam da garantia.
porque pô, a geração de caixa dela, nível de alavancagem muito baixo, estabilidade de faturamento, tamanho da companhia que aguenta bastante volatilidade de mercado, os investidores não precisam de garantia porque o risco de crédito por si só é muito conhecido, é muito bom, gera muito caixa, etc. Para companhias novas, mais alavancadas, menores, que estão mais sujeitas aos ciclos econômicos, usualmente, assim como os bancos, os investidores também pedem garantia. Usualmente, ativos reais, imóveis, carros, frota, etc., recebíveis, seja de cartão de crédito, duplicata, qualquer tipo de recebível mais longo prazo, aval dos acionistas, então tem muito acionista que tem um patrimônio relevante, um aval, uma fiança deles, também é bastante considerado. Eu diria que esses três são os principais garantias que uma debenture tem. Então, debentures de projeto, normalmente, que você não conta com o aval da empresa sponsor, né, que está desenvolvendo o projeto, usualmente você tem todos os recebíveis, todos os ativos reais, todos os recebíveis, as ações da companhia, da SPE, etc., como garantia dessa emissão. Você está no risco do projeto, você tem todas as garantias daquele projeto. Então, cada caso é um caso. Quando você pega ratings muito bons, normalmente não tem garantia. Ratings piores ou emissões sem rating ou projetos, normalmente você tem essas garantias reais. Agora, para fechar de verdade, tu tá na ponta que emite as debêntures, mas eu queria fechar com uma sugestão, uma orientação que tu possa passar para os investidores que acompanham os 60 minutos, o que eles devem prestar atenção, como é que eles devem analisar a possibilidade de investir em debênture. A primeira coisa é saber qual é o risco de crédito que você está comprando. Então, desempenho de ação na bolsa é completamente diferente de risco de crédito da companhia. Então, não adianta olhar para o desempenho das ações ou para os relatórios de research de ações para dizer qual que é o risco de crédito que você está comprando. Você tem que conhecer, e para você conhecer, você precisa ir no site da companhia, na parte de relações de investidores, olhar ali as apresentações de resultados, geração de caixa da companhia. Segundo, é você ter alguém que você possa tirar dúvida, seu assessor, quem seja que esteja trabalhando com você, você entender exatamente que instrumento que é, que tipo de liquidez que tem nesse instrumento, que tipo de risco de crédito você está comprando, se você precisar sair isso aqui no mercado secundário, quem é que vai te dar essa liquidez, a que preço que vai ser essa liquidez, quais são as condições dessa emissão, e onde você vai acessar informações dessa companhia. É muito comum você ter uma companhia que na hora da emissão disponibiliza muita informação e daqui a um ano você não consegue mais saber quanto foi o faturamento da companhia, como é que está andando o projeto que ela está desenvolvendo, quanto de caixa que ela está gerando. Assim. Então, acho que principal informação é conheça bem o risco de crédito da companhia que você está comprando, conheça o papel que você está comprando, quais são as condições dele. Assim, nem sempre o que você está comprando realmente é o que estão te vendendo. Assim. Então, pede os documentos da oferta, olha, vê se tem alguma coisa que não entenda e tira dúvidas, porque tem algumas pegadinhas ali que quem não conhece pode cair. Maravilha. Caio, obrigado pela participação nos 60 minutos, por ter explicado e respondido tantas dúvidas que os investidores têm quando a gente pensa em debênture. Imagina, eu que agradeço aí o convite, está à disposição aí para quem quiser tirar mais dúvidas, seja investidores diretamente aqui com os nossos assessores de investimento, sejam companhias diretamente com a gente aqui pelo Itaú. Obrigado pelo convite, Arthur, e boa sorte aí, bom dia. Conversei com o Caio Vigiano, ele que é diretor de renda fixa e sócio do Itaú BBA, que explicou esse mundo das debêntures, que é o principal título, mais conhecido pelo menos, da renda fixa privada, que não é a renda fixa emitida por bancos. Espero que você tenha gostado dessa entrevista. Você está acompanhando pelo rádio, essa entrevista está em vídeo também no canal de 60 minutos 1007. E se você está acompanhando pelo YouTube, dá uma passeada no canal que tem muito mais conteúdo dessa mesma qualidade. Até mais.